Oi, gente. 8 e 7, 8 e 8 agora. Hoje é dia 23 de junho. Estou fazendo minha 12ª live. Vou conversar. Hoje vai ser diferente porque a gente vai conversar com duas pessoas. Então, vou encerrar uma, começar a outra em seguida. Eu vou conversar com o Nelson Porto, fotógrafo da galeria. Foi um dos primeiros fotógrafos, primeiros artistas que eu representei, que eu chamei para vir praticamente abrir a galeria comigo. Ele participou da primeira exposição que a gente fez. E depois disso fizemos muita coisa juntos. A gente participou de 2 feiras de arte, a gente fez 2 individuais, 2 coletivas, uma exposição no Museu de Arte Sacra, um monte de coisa, e eu queria que ele contasse um pouco sobre isso para vocês. Oi, Chico, eu vou esperar o pessoal entrar para chamar o Nelson. E aí, ótimo que você me chamou, Nelson, fica muito mais fácil. E aí ele conta um pouquinho. A gente vai falar aqui sobre um assunto que tem muita gente me perguntando o tempo todo. Então eu fui chamar justamente os 2 especialistas no assunto para virem aqui esclarecer para vocês realidade aumentada, realidade virtual, quais são as diferenças, quais são as semelhanças e como que essas realidades, essas experiências podem agregar a arte agora. A gente está vendo isso o tempo todo. A gente está sendo, ainda mais nessa situação de pandemia, a gente está sendo bombardeado por esse tipo de informação e muitas vezes de forma errada. Então, assim, eu acho que é legal a gente se aprofundar no tema, entender exatamente a função de cada uma e como que a gente consegue, então, fazer arte através dessas experiências. Nelson, eu vou te chamar para você também se apresentar para as pessoas e te fala um pouquinho da nossa experiência juntos, das nossas exposições, a gente bate um papo. Já estou chamando, daqui a pouco ele entra. Olá! Oi, tudo bom? Boa Tudo noite. bem com você? Boa noite. Então, tudo ótimo por aqui também, um pouco frio. Tá, não, aqui tá calor hoje. Deixa eu chegar um pouco para trás, senão fica nada. Nelson, eu cheguei atrasada, então a gente está assim, no momento de ainda esperar as pessoas entrarem um pouquinho, mas eu acho que você pode falar um pouco sobre você, sobre como eu coloquei hoje no Insta um pouquinho da sua biografia, a Tintim, a propósito, Tintim, Tchim, um tá. brinde, Tintim. Coloquei um pouquinho da sua biografia, como você começou, mas o Chico mandou alguma coisa. Mas eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre essa trajetória para a gente, então, começar no assunto de realidade virtual. Então, eu sou o Nelson Porto, eu trabalho com fotografia e eu entrei na realidade virtual a partir dessa coisa da fotografia, porque é uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu explico um pouco do meu trabalho. A fotografia ela acabou se tornando uma base sobre a qual eu consigo desenvolver desde trabalhos puramente fotográficos a também trabalhos de ilustração, trabalhos de 3D, trabalhos de realidade virtual, trabalhos de time-lapse, trabalhos de vídeo. Então tem uma... Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera. Ver se melhorou aqui. Eu estou te vendo Que a bem. gente ainda está... Tá me vendo bem? Estou te vendo bem. Beleza. Tá meio torto aqui. Pronto. Se Ok. quiser chegar um pouquinho para a sua esquerda, isso. Isso, pronto. Aí você Então, não tem que está ótimo. então acaba que quando... hoje a gente vai ter o prazer de conversar também com o Chico, né? Você vai poder conversar com ele depois de mim. E essa aventura da realidade virtual foi uma que a gente entrou muito junto, né? Assim como a fotografia, o Chico me ensinou muito sobre fotografia. Chico é um cara que influencia muito o meu trabalho, então para mim é uma honra não só ser sócio dele, trabalhar com ele, mas estar com ele aqui falando sobre esse trabalho de arte, né? Então, a gente entrou na realidade virtual com força quando a gente percebeu o poder que a realidade virtual tem de criar um universo novo, de criar, você poder criar um suporte que vai unindo tantas formas diferentes de se expressar, né? E então as próprias 2 últimas exposições que a gente fez junto, né, Li? A gente trabalhou com realidade virtual
as últimas 3 ou 4 que a gente trabalhou. Acho que a gente A tem há última, bastante tempo trabalhado com isso, inclusive nas feiras de arte, né? exatamente. Então, eu acho que é um assunto que está cada vez mais forte, é um assunto que está cada vez mais presente no imaginário da arte. Hoje a gente vai falar sobre alguns artistas que estão usando realidade virtual agora como um suporte, né, que não necessariamente vieram daí, mas eles agora estão também experimentando com Uhum. realidade virtual e aumentada. A gente vai falar um pouquinho sobre onde você consegue ver, né? Exatamente. Deixa eu só fazer. Vamos começar pelo começo. A gente Uhum. está muito sobre isso, muita gente já sabe bastante sobre o assunto, mas eu queria que vocês viessem aqui falar desde os primeiros passos para a gente realmente esclarecer alguns pontos. A realidade virtual e a realidade aumentada, ambas são imersivas, ambas propõem essa experiência para o espectador. Qual é a diferença básica entre as duas? Bom, a realidade virtual que a gente fala, ela depende de você usar um óculos e aí você vai estar, ó, tá aqui um óculos, né? Você vai colocar esse óculos e você tá em outro universo completamente imerso fora dessa realidade daqui. Já a realidade aumentada, ela se propõe a colocar uma camada sobre a realidade que você está vendo com seus próprios olhos. Hoje a gente faz isso através de um iPad, através de um iPhone, através de um celular, né? Tem uma superfície que está filmando a realidade e pela filmagem da superfície você consegue ver que tem algo além, tem uma camada em cima. Então, enquanto realidade virtual a gente trabalha com imersão total, na realidade aumentada a gente trabalha com sobreposição de camadas. Em algum lugar no futuro, essas duas coisas se juntam na chamada realidade expandida, né? Uhum. Que você vai ter um device único, um óculos único, capaz de projetar camadas sobre a realidade até o momento em que você está completamente numa realidade fora dessa daqui. Tá. Vão ser níveis de camadas, né? Você diria, então, que a realidade agora aumentada é um pouco mais interativa do que a virtual? Não. Eu até diria que hoje, por conta de você precisar da interface de uma tela, né, você hoje tem uma tela entre eu e a realidade aumentada. Ela acaba sendo um pouco mais difícil de interagir do que a realidade virtual, que eu já consigo interagir diretamente até com as minhas próprias mãos, né? Uma das novidades da realidade virtual atual é essa. Você bota o óculos e a sua mão aparece na sua frente lá dentro, né? Você tem a sua própria mão, o movimento que você está fazendo. Então, Uhum. Então, no momento atual, a virtual está mais interativa por causa dessa ferramenta. hoje te dá mais possibilidades de interação. E como que seriam essas duas experiências, tanto da realidade virtual quanto da aumentada, para a arte? Como você vê obras de arte? A gente sabe, a gente já expôs isso, mas eu queria que você explicasse como são as obras de arte nessas duas realidades. Bom, essa pergunta é ótima. A realidade virtual, se você parar para pensar, ela é um suporte muito poderoso, porque você consegue criar um universo inteiro ao redor do seu visitante, né, do seu observador. Uhum. E mais do que isso, você pode até se dar o luxo de dar um papel para ele, né? Você pode criar uma interação com ele. Então, eu vou te dar um exemplo de uma obra recente da Marina Abramovic. É uma obra cujo tema é uma performance, mas é uma performance de realidade virtual e o tema é mudança climática. Você bota o óculos e ela te coloca diante de uma geleira, de um cenário de geleiras derretendo e do calor tomando conta. E Uhum. ela está dentro de uma caixa. É uma performance dela, é uma caixa com água. E conforme a geleira vai derretendo, a água dentro da caixa onde ela está vai subindo. E não é ela, mas é uma performance com a imagem dela, o corpo dela recapturado em 3D e com os movimentos dela. E ela é o ponto de conexão com você, porque ela fala, você precisa se comprometer com a mudança climática, em agir contra a mudança climática, para me salvar. Senão eu vou morrer afogada dentro dessa caixa. E a água vai subindo, vai subindo. É uma performance, porém, feita em VR, né? Uhum. Porte Uhum. bem diferente. Você tem... A grande questão para mim é justamente
a confluência de outras formas de arte que leva ao VR como suporte. Se você for parar para pensar, quando a gente fala que o cinema, por exemplo, é a sétima arte, né? No cinema, você usa tantas artes juntas, combinadas, para contar uma história. Você usa da literatura, você usa da fotografia, você usa, né, do teatro, da representação. São tantas formas de arte diferentes, né, para você conseguir montar um filme. E o cinema, ele vem se tornando, por si só, cada vez mais imersivo. Então é natural que a realidade virtual, que coloca um espectador no centro e que cria um universo inteiro ao seu redor, seja a próxima forma não só de suporte de arte, mas mesmo de agregar todas essas formas de arte, porque a possibilidade do suporte é muito grande. Uhum. Claro, infinitas possibilidades, né? Pois é. Você está vendo um aumento do interesse nesse momento para esse tipo de Sim, experiência? sim, eu tô. E eu acho que o momento que a gente está vivendo do coronavírus, ele chega como um acelerador de todos os processos macro da sociedade, da digitalização, do 3D, né? A virtualização, a avatarização, tudo isso, a tecnologia, muito da tecnologia que a gente começou a usar de verdade em 2020 já está aí há 5 anos, mas não havia uma força tão grande para colocar a gente para usar. Eu acho que isso está acontecendo agora também com a realidade virtual e aumentada. A gente tem sentido, mesmo no trabalho, a demanda maior, porque existe essa sensação, né, de que chegou a hora, é o contexto, né? Sim. Então, você acha que também vai ter esse aumento e mais obras inseridas em museus, galerias, feiras? Você acha que isso vai se refletir também na arte? Assim, 2021, quando a gente voltar a ter exposições, quando os museus todos reabrirem de uma forma um pouco mais ampla e as feiras voltarem, você acha que a gente vai ver muito mais sobre realidade virtual? Eu acho que sim, e eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que os museus vão ter as suas versões virtuais, eu acho que vai haver uma virtualização das galerias, dos acervos e das obras também para permitir a visitação via realidade virtual como ferramenta ao acervo dessas galerias, museus, etc. Essa infraestrutura ela está um pouco sendo reconstruída agora por causa Uhum. da demanda atual, né? E por causa da óbvia necessidade de se ter essa digitalização bem feita, né? Então tem muitas instituições que estão correndo atrás disso. A gente já está vendo muito. Eu abri uma exposição na semana passada, na quinta-feira, do Marcelo Greco, totalmente virtual. A gente fez um viewing room no site da galeria. Então, é uma exposição que você vê um vídeo, você vê os trabalhos, você vê algumas falas de curadores sobre o trabalho do Marcelo, e você faz essa visita, então, em uma exposição. Como seria para os museus que já têm esse viewing room, que você já consegue visitar virtualmente, qual é o próximo passo, na sua opinião, em relação à realidade virtual? Bom, nem todos têm uma estrutura pronta para receber obras, mas eu imagino que daqui a 3 anos, 4 anos, não tenha uma instituição de respeito de exposição no mundo que não tenha o seu próprio aparato para receber e colocar obras em realidade virtual, e já devem ter mesmo um acervo de obras digitais e virtuais de naturezas distintas, porque é um suporte que claramente vai crescer muito no mercado da arte, né? E como que essas obras, você deu um exemplo da performance da Marina, você pode dar outros exemplos de obras em realidade virtual e aumentada pelo mundo? Com certeza. Um exemplo muito legal, eu acho que é uma referência, foi a primeira experiência que o Alejandro Iñárritu fez de realidade virtual, que chama Carne e Arena. Ele pega o tema da imigração ilegal, né, na fronteira do México com os Estados Unidos, e ele faz um trabalho de imersão belíssimo. Você está no meio dos imigrantes cruzando o deserto, e esse trabalho ele acontece em forma de instalação em instituições. Então, teve uma instalação na Bienal de Veneza, em 2018, tem uma instalação em Los Angeles. Ele fica instalado num ponto e eles agendam e cobram os ingressos. Ele é itinerante, ele é uma mostra itinerante. E, se eu não me engano, teve um colecionador que comprou
pagou uma fortuna e comprou um para ele ter o exemplar final. Então existe essa obra itinerante e tem um colecionador que tem essa instalação em casa, numa versão que cabe dentro de um container, se eu não me engano. Uhum. Como que você vê, Nelson, o colecionismo? Agora que você mencionou sobre um colecionador, como você vê o colecionismo dessas artes digitais? Como que a gente faz essa experiência incrível, que a gente adora participar, que realmente muda a vida, né? Eu lembro, assim, na SP Foto, que a gente fez 2 vezes, a Ruína Carioca e depois o Lickenscape, e as pessoas ficavam realmente tocadas, porque é uma experiência única. Como você faz essa experiência única ir para a parede do colecionador? Olha, essa pergunta é excelente, né? Eu acho que é uma pergunta que ainda vão surgir muitas respostas. A forma como eu vejo isso hoje, existem muitas obras digitais, mas a forma como eu vejo de realidade virtual específico, o colecionador ele vai receber essa obra num óculos, essa obra ela precisa ser autenticada, seriada, para ele ter a garantia da unicidade daquela obra, né? Ou de quantas são, né? Que ela é uma de 5, uma de 10, a série que for. Como fotografia, uma série e que tenha um limite, né? Exatamente, uma série com limite, ele sabe exatamente qual é o exemplar dele. Essa Aham. série é produzida, ela depende de um suporte eletrônico, né? Então ela depende de um óculos específico e ela depende de um espaço para ser vivenciado na casa do colecionador. Eu imagino que seria você ter um espacinho com aquele óculos, onde o colecionador tiver a coleção dele, ele tem aquele óculos ali, ele tem um objeto. Eu acredito que existe a possibilidade da customização do próprio óculos, da customização desse objeto, né, e da própria forma de você embalar essa experiência. E no final é uma experiência que ele vai colocar o óculos e vivenciar de uma vez só aquela experiência ali. Não seria um óculos, não seria uma obra distribuída para qualquer óculos, nem seria uma obra ah, com relação ao colecionismo, né? E nem seria uma obra Ser reproduzida. O Sérgio Scar exatamente. falando, ele respondeu a minha questão. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Como fazer essas obras digitais entrarem na casa do colecionador e não serem reproduzidas também. Assim, o vídeo arte, isso é um outro assunto que a gente não precisa entrar agora em detalhes, mas eu conversei muito sobre isso com a Alice. Quantas vezes você pode reproduzir em casa? Existe uma série de questões que ainda são muito novas para esse assunto. Por isso que eu queria falar com você sobre isso. A gente teve uma experiência nas feiras e nas exposições que fizemos com os óculos, a gente teve muito do interesse do público. Eu acho que agora é o momento de repente, expandir isso. E eu vou falar também com o Chico daqui a pouco, mas acho muito importante falar sobre colecionismo desse tipo de arte. Porque não, ele sai de ser uma experiência incrível que você vivencia num lugar qualquer para você ter no seu dia a dia, para você ter do lado de uma pintura. Então, esse transporte de um lugar para o outro, de um ambiente para o outro, que eu acho que ainda é um caminho das pedras, mas eu acho que a gente está vivendo um momento único na história, uma oportunidade realmente maravilhosa de fazer essa transição de uma forma mais fácil, mais ampla e de mais fácil consumo para o colecionador, ou para os amantes da arte, para os agentes do mercado. Eu acho que isso é bacana de conversar. Eu queria fazer uma outra pergunta para você, que me perguntam muito também. Por que fazer uma obra, então, em realidade virtual, em VR? Essa acho que é a melhor pergunta que você podia me fazer, né? Você, ao procurar fazer uma obra com realidade virtual, você está buscando colocar o seu visitante, o seu observador, né, a pessoa, o seu no centro da sua experiência. Você está pensando em causar uma experiência que vá. E cada experiência vai ser única, porque dentro da realidade virtual tem um conceito muito interessante que é o da narrativa emergente. A narrativa, embora você tenha pontos de controle, você possa contar até uma história linear, mas cada pessoa vai vivenciar aquilo de uma forma muito pessoal, olhando para onde ela quiser, se movendo para onde ela quiser e até respondendo às suas propostas de maneira positiva ou negativa. Não, eu não quero interagir com isso, eu quero só olhar para o céu. E cada um vai vivenciar a proposta de uma forma diferente. A realidade virtual na arte ela é a oportunidade. Imagina Hieronymus Bosch.
né, poder criar todo aquele inferno dele, né, não como um tríptico que você podia ver em volta, mas como uma obra de realidade virtual que você pudesse realmente explorar, né, cada uma daquelas criaturas. Imagina Salvador Dalí com a possibilidade de colocar você dentro de um mundo inteiro do surrealismo e da linguagem dele, né? Ou de você mesmo encostar num dos relógios enquanto ele está derretendo, né? Então, eu penso muito nisso. Como que um artista, como é que os outros artistas poderiam pensar em usar a realidade virtual? E eu vejo, nossa, eles iam pirar, eles iam amar isso. Ia ser uma possibilidade muito mágica, né? E a possibilidade de você criar um universo inteiro te permite criar um universo gráfico único, um universo de linguagem único e, principalmente, um universo onde a sua mensagem, o seu conceito vai passar de maneira muito forte para quem experimentar a sua obra. Esse conceito de entrar na obra é muito único da realidade virtual. Eu acho que é isso que mais me atrai. Quando eu trabalhei com isso, para mim teve a ver com isso. Com eu poder trazer junto comigo o visitante da exposição para ele entender onde que eu estava, que sensação aquele lugar trazia, né? Tanto o Ruína Carioca que trazia uma... É isso que eu ia te falar. A gente apresentou o Ruína Carioca na galeria, só as fotografias, mas na SP Foto, em 2018, a gente apresentou a experiência de realidade virtual e as fotografias. E as pessoas adoram. E acho que muitas vendas foram realizadas também por causa da experiência imersiva. Eu acho que uma coisa também gerou outra e as duas caminharam muito juntas. Isso eu acho um ponto interessante de falar, que às vezes não é só a realidade virtual sozinha, unicamente, mas ela também agencia uma outra forma de arte, como, por exemplo, a fotografia. Ou até, se a gente for ampliar um pouco, uma pintura. Nada impede Com que certeza. você faça uma imersão também em pinturas, como você mencionou Salvador Dalí, enfim. Total. Falasse um pouco sobre a Ruína Carioca, eu vou colocar algumas imagens para quem não conhece esse trabalho, e você falasse um pouco sobre essa experiência. Aí é a montagem, né? Isso foi quando a gente montou no SP Foto, tinha as 4 imagens e os óculos ali, né? Uhum. O Ruína Carioca, ele é um trabalho que ele fala muito sobre o... É um contraste social, né? É um prédio de luxo vazio, abandonado, e as vistas maravilhosas do rio lá fora. E a sensação que eu tive ao passear por esse prédio fotografando foi era muito contraditório, porque era, para mim, a cara da decadência, a própria decadência do Rio de Janeiro. E diante de um cenário tão bonito, a gente vê como a gente trata mal, como a gente se trata mal, né? E a sensação do vazio deixado por uma riqueza passada, né? Por uma riqueza já gasta. E isso, a sensação era indescritível. Mesmo as fotos, eu acho que as fotos são muito expressivas e capturam um pouco desse espírito, mas quando a gente fez a exposição com o VR, uma coisa que ficava claro para mim era como as pessoas, ao sair da realidade virtual, em que elas estavam dentro de um quarto desses, elas estavam dentro de um ambiente desses, vendo a vista e sentindo como era aquilo, tinha um som, tinha a sonoridade, né, da rua lá fora, do vazio daquele ambiente e a paisagem lá fora. Ao sair do VR, as pessoas já tinham outra relação. Era Total. outra forma de ver a imagem, Uhum. né? To- Totalmente. Então, essa é a parte de realidade virtual, né? Essa daí você podia avançar por esse ambiente. Eu vi uma pergunta ali que eu queria responder, sobre se várias pessoas podem acessar uma mesma obra ao mesmo tempo. Nossa, eu não... Ah, tá, tô vendo. É uma pergunta ótima que, sim, não necessariamente, mas é possível. Acho que eu realizei a experiência que a gente tem até hoje, não. Mas cada vez mais fácil de serem acessadas simultaneamente, sim. Uhum. Uhum. Eu queria mostrar um pouco da ruína para as pessoas verem. Para realmente entender, teria que fazer a experiência para entender como você entrou nesse ambiente e o que você extraiu dele. E esse contraste enorme entre a vista linda do Rio e o prédio depredado por dentro é incrível. A gente teve no projeto que eu fiz na galeria com vocês
Artista Fala de Artista, o Marcelo Greco falando sobre isso. E realmente foi uma série que tocou muita gente. Eu acho que estar aliada a essa imersão, a essa experiência virtual, agregou muito. Eu acho que foi realmente uma experiência inesquecível. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, antes da gente encerrar, e eu chamar o Francisco. Muitas pessoas também me perguntaram isso, eu acho uma pergunta engraçada, interessante. Você acha que os videogames podem ser embriões desse tipo de arte que a gente está falando aqui? Eu acho que sim. Eu acho que uma obra de arte, ela depende muito mais do seu conceito, da sua intenção, do que da técnica que você está usando. Então, eu não acho que um videogame por si seja uma obra de arte. Mas a forma e o desenvolvimento que vem acontecendo ali com os videogames, o nível em que a imersão e o trabalho que os videogames estão fazendo com a interatividade, com a possibilidade de gerar universos completos, com reações infinitas ou inúmeras. A integração com inteligência artificial daqui a pouco também vai aumentar muito a gama de possibilidades do que pode acontecer. Eu acho que existe um embrião muito forte. Eu acho que a realidade virtual, de alguma forma, ela é meio que um cruzamento entre um videogame com o cinema e que geram uma coisa nova. Os videogames, a interatividade dos videogames, a tridimensionalidade dos videogames e a narrativa do cinema, o poder das histórias e toda a forma de se fazer ambientação e cinema e etc. E você consegue juntar as duas coisas numa nova forma de se expressar que pode ser usado para entretenimento, mas também pode ser usado como um conceito profundo de provocação para a sociedade, para as pessoas se perceberem, para as pessoas se sentirem, se espelharem. Você consegue fazer as pessoas vivenciarem situações que elas não vivenciariam normalmente. Eu acho que o poder maior está aí. Você permitir as pessoas terem uma experiência completa, uma experiência que elas vão lembrar como algo que elas fizeram, algo no cérebro mesmo, como elas realizaram aquela experiência. Elas não assistiram uma experiência, elas não viram de fora algo, elas vivenciaram alguma coisa. Esse vivenciar, essa nova gama de sentimentos que é possível a partir da realidade virtual, para mim é o que é mais interessante no mundo da arte. Porque a gente faz parte, né? A gente se sente fazendo parte daquela obra. E isso muda completamente a relação com a obra. Completamente. Assiste mais passivamente, a gente realmente faz parte daquilo. Então, São três coisas que são super importantes. Você tem a presença, né? A própria sensação de presença, que você consegue estar ali e olhar em volta e você se sente no ambiente com o áudio junto e a imagem em 360, você já tem a presença, a sua presença física. Você tem a possibilidade da interação, né? A possibilidade de escolha, a possibilidade de movimento. E você tem a possibilidade de criar o seu próprio caminho, de tomar as suas decisões. Né? Então, dependendo da proposta do artista, isso pode se tornar uma experiência complexa, até pessoalmente. Você pode questionar eticamente uma pessoa de uma maneira profunda, pela mais decisão. forte, mais incisivo do que simplesmente com uma ilustração, uma pintura, uma fotografia. Um Perfeito. pouco... Maravilhoso. Adorei conversar com você. Eu vou Também. encerrar para a gente conseguir chamar o Chico na live, que a gente tem uma hora só. Adorei conversar com você. Muito obrigada por aceitar o convite. Também adorei. Saudade da gente se ver aqui no vídeo. Um brinde. Sim. Muito obrigada. Acho que você conseguiu esclarecer um monte de dúvidas. Eu estou vendo várias pessoas falando, eu tinha essa questão, concordando com você. Se estiver fazendo sentido o que a gente está falando, pode mandar bastante coração. Nelson, adorei. Obrigada. A gente se fala amanhã depois com calma. Muito obrigada por participar. E agora eu vou chamar o seu sócio, Francisco Almendra. Eu que agradeço e boa sorte aí para o Chico. Vou continuar acompanhando aqui ao vivo, vou estar agora na plateia. Ótimo, tá bom. Beijo, Nelson. Tchau, tchau. Gente, eu vou chamar então o Chico. Acho que o Chico já colocou aqui o convite para participar. Deixa eu ver se eu consigo. Não, era um outro pedido. Achei você, Chico. Teve uma outra pessoa que pediu para participar,
Não vou conseguir participar com você hoje, porque a gente tem uma horinha. Oi, Chico. Oi, Bianca, tudo bem com você? Tudo, e você? Tudo ótimo. Acabei de conversar com o Nelson. Eu estava aqui, E, estava vendo tudo maravilhoso. legal, né? Eu acho tão importante a gente falar sobre esses primeiros passos, esse beabá, porque tem muita gente que não conhece, Chico. E assim, a quantidade de perguntas que, olha, o Nelson está assistindo a gente agora. A quantidade de perguntas que eu recebo, e por já estar trabalhando com o Nelson com realidade virtual desde 2018, eu vejo as dúvidas que chegam e o quão curiosas as pessoas são ainda sobre esse assunto. Por isso que eu chamei vocês dois, que são especialistas, para falar com a gente sobre isso. Então, eu queria primeiro começar te agradecendo por aceitar o convite para a gente conversar hoje. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória e eu vou começar com algumas perguntas para você. Maravilha. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Francisco Chico, sou sócio do Nelson no Estúdio Cor. Já fizemos coisas junto com a galeria da Bianca em algumas ocasiões. Acho que a gente vai poder tocar um pouquinho nesse assunto daqui a pouquinho. E, bom, enfim, eu sou fotógrafo também há mais de 20 anos. Tenho paixão por imagem, tenho paixão pela forma de você contar histórias através. Enfim, eu também gosto de texto, mas como é que você usa imagens para você gerar um impacto, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com o Nelson, a gente abriu o estúdio, eu estava trabalhando com imagens aéreas, fui uma das primeiras pessoas a trazer um drone para o Brasil, em 2013. Né? Criei um projeto de arte chamado Drone do Amor, no início de 2014, e isso levou a vários trabalhos aí, a gente começou a se envolver profissionalmente, além de sermos dos melhores amigos já há 25 anos. E aí a gente começou a explorar, num dos nossos projetos juntos, a possibilidade do vídeo 360 e a coisa do dombo, de você estar dentro de uma imagem em vídeo e tal, e a gente começou a explorar esse suporte imersivo. E aí depois, com o tempo, a gente começou a trabalhar com a parte interativa. Né? Então o Nel já falou bastante sobre realidade virtual, que você bota o óculos, você está em outro mundo, e aí você usa ou as suas mãos hoje em dia, ou antigamente você ainda tinha uns controles que você usava, e você conseguia interagir num outro mundo. E essa imersão, com essa interação, num ambiente que você cria 100%, te dá um potencial criativo quase infinito, né? Como a gente estava falando mais cedo. E então a Como gente você acha? começou. Desculpa, Fala, fala. Pode falar. mas eu acho que a gente pode direcionar o seu raciocínio para uma Uhum. pergunta que me fizeram, que é muito interessante. Qual você acha que é o papel, então, do visitante numa obra de realidade virtual? Sim, bom, a gente tem algumas interações, né? São graus diferentes. Então, a primeira coisa que você pode fazer é decidir para onde você vai olhar. Né? O Nelson está falando, eu quero ficar olhando só para cima, não vou interagir com o objeto da obra. Tudo bem, você tem essa opção. Né? Então você pode explorar tudo que existe em sua volta e tentar interagir com as coisas. Essa é a segunda coisa. O segundo nível de interação é você poder influenciar no seu ambiente. Então, enquanto um vídeo 360, você aperta play, você está dentro daquela esfera, mas você só tem o play, você só pode assistir. Nas obras interativas você pode influenciar o que está acontecendo, você pode ditar os acontecimentos, você pode dar o ritmo que as coisas se desenrolam, você pode escolher não fazer nada e aí você vai ter uma outra experiência. E aí, tipo, essa agência que você tem, essa possibilidade de convidar e até exigir o papel tipo, da pessoa que está ali interagindo com a sua obra, você pode forçar uma transcendência. Você tira a pessoa de um papel de espectador e absorver aquilo que foi feito, né, passivamente, para um papel de interator. Né? Você tem um papel na obra, você tem não só a possibilidade, mas o dever de estar presente ali com a sua própria, com seu próprio livre-arbítrio, e essa interseção te leva a essa arte interativa que, como o Nelson estava falando, né? Que videogame não é arte, ele não é arte porque não quer. Né? Da mesma forma que vídeo pode ser arte, pode não ser arte. Uma foto pode ser de produto, pode ser de fine art, pode ser um monte de coisa. O suporte, ele é agnóstico em relação a essas coisas. Então, uma experiência de realidade virtual,
tipo interativa, ela se aproxima muito da técnica que usam para fazer videogames, porque essa coisa da narrativa imersiva, narrativa emergente, você pode tomar decisões. Você pode escolher criar uma experiência em que essas decisões, esses questionamentos, as consequências do que o interator está fazendo, tipo, está contido na proposta artística ali, né? Você está fazendo de propósito para ocasionar algum elemento, alguma reação que é o propósito da tua obra. Ao contrário de um videogame que o propósito é você ganhar, ou seja o que for, né? Matar os bichos ou conquistar alguma coisa. Então, pelo que você está falando, existem vários níveis de interação, é isso? Numa Sim, obra exatamente. virtual. Sim, por exemplo, a gente fez uma experiência há pouco tempo, né? Como você sabe, o Chamo Bloco, acho que a gente podia tocar nesse assunto rapidinho. Sim. O Chamo Bloco, ele é uma peça de realidade virtual em vídeo 360 3D, né? Então você bota o óculos, você começa na Ilha de Paquetá, né? Exatamente, está aí a chamada dele. E aí o que acontece? Você começa sozinho ali. E se você começa a dançar com óculos no rosto, aqui na sua sala, onde você estiver, você bota. Se você começa a dançar, aparece um bloco de carnaval em sua volta. E aí, quando você faz isso, você começa a criar uma. Tipo, você só vai assistir se você estiver participando. Então, a sua participação, ela condiciona a exibição da obra. Tipo, você não vai só assistir. Se você ficar só assistindo, você não era para estar aqui. Então, tem todo essa interação também quase semiótica que você pode forçar ou convidar as coisas a acontecerem e aí tipo, o espectador, o interator, quem está vendo ou vivenciando a obra pode escolher como agir em relação a isso. Então, no caso do Chamo Bloco, a ideia é você dançar, e se você não dançar, você não vai ver o bloco à sua volta. Não, eu tô com vários vídeos aqui para colocar, mas eles têm som. Eu não sei se isso atrapalha a nossa conversa, mas eu posso colocar um aqui para a gente testar? Pode botar um pouquinho. Isso daí é uma reação. É Isso. bom que está indo sem som mesmo, né? Isso daí é uma reação das pessoas na sua galeria que estão fazendo a experiência Chama o Bloco. E aí aquela história, né? Para chamar o bloco, comece a dançar agora. E tem umas pessoas que não se sentem confortáveis. E a proposta desse trabalho específico é justamente essa, né? Você se vulnerabilizar, você está exposto ali para as outras pessoas verem você, filmarem você como está acontecendo aí. E você está em outra realidade, você tem que agir dentro dessa outra realidade para você poder vivenciar tudo aquilo que ela pode oferecer, né? Então, se você não se jogar, você não vai ver aí no caso, né? Então, Exatamente. e as reações costumam ser muito fortes, na verdade. O Chamo Bloco, ele brinca muito com essa coisa lúdica, com esse papel de você se expor, de você se jogar, de você dançar, de você estar dentro do bloco. Imagina, você dentro de um bloco você não vai dançar? Você não faz parte do bloco, você não tem nada a ver, né? Viu isso tanto na galeria quanto no Museu de Arte Sacra, que eu achei... Olha, tem vários comentários, Sebastião, tem uma outra pessoa que escreveu aqui também. Eu vou voltar, a Laura escreveu, eu já vou voltar nos comentários para responder. Eu só queria falar um pouco, e tem perguntas chegando na caixinha. Eu só queria falar que foi muito interessante a gente fazer o Chamo Bloco durante o Carnaval, na galeria, e logo depois no Museu de Arte Sacra, que a gente então levou o Carnaval para o Museu de Arte Sacra. E eu acho, fazendo uma comparação, a reação dos dois públicos, tanto da galeria durante o Carnaval, né, que a gente chamou um bloco, literalmente, para tocar na galeria, quanto o público do Museu de Arte Sacra, que teoricamente seria mais comportado, eu vi muitas interseções, eu vi comportamentos exatamente iguais, porque a experiência que você proporciona gera a mesma reação no público. É impossível você participar do Chamo Bloco e não dançar, e não querer fazer parte daquele bloco, né? Então, acho que você deve saber mais do que ninguém como as pessoas reagem a isso. O que eu achei legal, no caso lá do Museu de Arte Sacra, foi a gente trazer uma coisa profana para dentro de um ambiente sacro, né? Que o carnaval não podia ser mais profano nesse sentido, é bem simbólico. E curiosamente, todo mundo, até o próprio diretor do Museu de Arte Sacra, que fez a experiência, que a gente achou que estava meio... Sabe-se lá o que vai acontecer com o cara achando dentro de um bloco de carnaval, filmado em 3D, o cara tá vendo as pessoas ali curtindo, né, o carnaval. E ele amou.
né? Ele amou Amor. e as outras pessoas também, as pessoas do público do Museu de Arte Sacra, que teoricamente são mais comportadas, estão a fim de uma coisa mais erudita e tal, caíram dentro e isso para mim mostra o poder é, e, a, e como é democrático, na verdade. A minha avó de 80 anos, de 90, acabou de fazer 90, ela botou o óculos e ficou dançando para estar dentro do bloco e falou, isso é um espetáculo, eu estou me sentindo aqui dentro. Então é uma coisa que você cria, que você proporciona, não só o acesso a uma experiência dessas, ou você está no alto de uma montanha para meditar, ou está num bloco de carnaval, ou está fazendo alguma outra coisa, mas você também, com o objetivo de arte, você elicitar uma resposta, você colocar uma questão que o livre-arbítrio da pessoa que está ali dentro e a forma como ela encara aquela experiência é que é, no fundo, o resultado da obra, né? Tipo, a obra não é mais uma coisa que você assiste, ela é um resultado de uma interação entre o artista e quem está consumindo a obra através dela, né? Nessa interação ali em tempo real. E a experiência de cada um é diferente. Exatamente. E eu acho interessante falar também que essas experiências que vocês fazem, que vocês produzem, elas geram em todo mundo emoções muito infantis também. Tem a surpresa, tem o medo, tem o encanto. Eu acho que você acessa a essência das acessa um lugar que não tem julgamento, que não tem quem está me olhando. No começo as pessoas podem ficar um pouco constrangidas de dançar, Uhum. mas isso se envolve, entrega de uma forma muito rápida. Eu acho Sim, que eu acho. é um lado que, quando eu falei infantil, não é infantil no sentido depreciativo, mas sim. Não, eu acho ótimo. A forma como você falou de voltar a ser criança, ela é Sim, poderosíssima, né? sim. Porque quando a gente chega aqui, é como se a gente estivesse constantemente com um negócio de realidade virtual na cara. Cheguei no novo mundo, a cegonha me largou aqui. Como é que funciona a minha mão? Vou comer minha mão. E você fica tentando fazer essas coisas como criança até você crescer e entender como o mundo funciona, vamos colocar assim. Então, com Aham. realidade virtual também é um pouco assim, né? Você tem tipo, é um suporte muito novo, está extremamente experimental ainda. Já tem algumas soluções mais comerciais que estão usando e tal, mas assim, é uma coisa muito livre. Esses espaços potenciais latentes para você ocupar esse suporte artisticamente está aberto aí um oceano azul que você pode pensar. Então, essa história de você ter reações infantis, eu acho que está muito ligado a uma. Eu não sei nem qual é o oposto de cinismo, qual é o oposto de você já estar, né, macaco velho em relação a alguma coisa. É uma coisa Talvez. naive, Sim. é uma curiosidade de criança de que é uma coisa nova. E o novo, ele é muito poderoso porque ele te desarma, né? Então você não sabe como agir ali dentro, você não sabe qual é o protocolo, você não sabe até onde dá para ir, até onde e se eu pegar esse copo aqui, eu posso virar, vai acontecer alguma coisa, você fica se pensando, se questionando. Do próprio lado do artista, a mesma coisa acontece, até onde eu posso levar na concepção dessa experiência. Tipo, a gente falou, eu estou no bloco de carnaval, eu estou numa montanha, são coisas muito é, lineares a partir do que a gente já faz. Agora imagine que você desliga a gravidade e aí tudo que tem aqui começa a flutuar e a sua forma de interagir, se mexer aqui dentro é completamente diferente. E se a luz se comportar de uma maneira diferente, você pode mudar as leis da física dentro de uma experiência dessas de realidade virtual. Então, é uma coisa muito nova que as pessoas viram criança, primeiro porque elas não conhecem, né, é uma coisa nova para todo mundo, e segundo porque esse campo de possibilidades é o campo da criança, curiosidade, exploração, é você descobrir o que é possível, o que tem lá fora, o que está aí para, né, para preencher a minha vida. Eu acho que isso é uma coisa que está começando a ser respondida só agora. Eu acho maravilhoso. Eu acho justamente essa reação que a realidade virtual gera maravilhosa. Eu vejo as pessoas realmente se conectarem com a essência e terem um entusiasmo sobre alguma coisa. É Com realmente certeza. quando você fala que você, quando tem filho, vê o mundo pelos olhos do filho, é um pouco isso. É você se conectar Exatamente. com esse lado seu que de repente estava um pouco esquecido. Eu acho isso muito rico. Tem uma pergunta da Laura que eu queria te fazer. Qual Uhum. a diferença entre narrativa imersiva e emergente?
Eu acho que o Neo até já respondeu alguma coisa aí no texto, não tenho certeza, mas Sebastião, é. tipo, a parte que importa mais aqui, eu tinha falado errado, a narrativa é imersiva porque a mídia é imersiva, então a narrativa tem que ser imersiva mesmo, tipo, independente do que ela vai ser, mas a parte da narrativa emergente, o que é uma narrativa emergente? Aquela que ao invés de você dar um timeline, primeiro falei isso, depois isso, depois isso, depois isso, e chegou à conclusão, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, uma coisa linear, Uhum, você dá um mundo, você dá um ambiente, você dá uma proposta de experiência de interação e a narrativa ela emerge a partir das ações do interator. Quando você bota o óculos, você decide para onde você vai levar a experiência. Então, uhum. essa narrativa ela depende do papel de protagonista da pessoa que está fazendo a experiência para se completar. E é isso que é uma narrativa emergente. Ela só surge, ela só se completa com a interação, com a experiência em si. Perfeito. Outra pergunta que eu queria te fazer, quando vocês concebem uma obra em realidade virtual ou aumentada, essa obra não muda, ela fica estática ali, estagnada. Ela é durável de uma forma diferente, por exemplo, de uma pintura, que precisa ser exposta de uma forma para que ela não para que ela consiga ter a durabilidade e não se deteriore. Como que é para Sim. vocês lidar com o fato de uma obra eterna, que não vai mudar com a passagem do tempo? Então, eu acho que esse conceito da obra ser eterna, ele é teórico, mas ele não funciona na prática. Porque, por exemplo, imagina que você, sei lá, a gente já é um pouquinho mais velha, a gente estava lá nos anos 90 escrevendo alguma coisa no nosso computador, a gente escreveu um texto maravilhoso, um livro, que é uma obra de arte, e a gente gravou num disquete, num programa que não existe mais. E aí? Essa coisa não vai deteriorar? Até mídia deteriora na realidade. Então, assim, existe a questão do suporte que vai evoluindo, e a tecnologia que vai evoluindo. Pensa naquele videogame, Atari. Não Uhum. existe mais Atari hoje em dia, mas pode ser que você queira jogar uma experiência do Atari, um jogo do Atari. Você tem que criar um emulador no teu computador para você conseguir interagir com essa tecnologia do passado, né? Que é de 8 bits, de 30 anos atrás. E agora a gente está criando coisas que são o estado da arte, e é 360, 3D, em 8K, mas assim, eu sou o primeiro a dizer que isso vai ser uma porcaria daqui a 20 anos, porque daqui a 20 anos a gente vai estar com uma presença, sei lá o que vai acontecer, né? Que essa tecnologia ela está avançando muito rápido. Mas o que eu sei é que para a gente conseguir ver e fazer essas experiências novamente daqui a 20, 30 anos, a gente vai precisar de um emulador para a gente conseguir ver essa experiência ruim que a gente tem hoje em dia comparado com o que vai estar disponível lá na frente. Então eu acho que a questão de permanência ou impermanência, tipo, eu acho mais fácil uma escultura ser permanente ou mesmo uma pintura com um decay de pigmento e tal. Tipo, ela é um suporte que ele é mais estático, não está dependendo da tecnologia, vai depender da umidade, da situação de você armazenar. Mas como a realidade virtual ela é 100% dependente de eletricidade e de um telefone, de uma tela, toda uma interface técnica, conforme essa interface vai aumentando e vai se tornando cada vez mais imersiva, sei lá, no futuro a gente vai sentir cheiro, a gente vai sentir toque perfeito, tal, como se a gente estivesse encostando nas coisas perfeitamente. E a gente vai olhar para trás, essas experiências que a gente fez hoje do chamo bloco, que são hoje em dia maravilhosas, que as pessoas saem pulando, assim, pô, mas não dá nem para encostar nas pessoas, que coisa chata que é só um vídeo, cadê a pessoa encostando em mim, o suor, isso tudo, Aham. né? Isso vai acontecer. Então eu acho que a característica principal da obra de hoje em dia, que vai ficar para o futuro, vai ser assim, a gente, né, da mesma forma que a fotografia é preto e branco, ela se sustenta como foto, mas não tinha cor, a gente não tinha essa informação presente lá no negativo na época. Da mesma forma, a gente vai ter alguma preservação da experiência do áudio, do vídeo, até certo ponto da profundidade e tal. Hoje em dia, e no futuro isso vai ser muito mais bem desenvolvido, muito mais tipo, onipresente em todos os sentidos, né, literalmente. Então a gente vai olhar para trás com essa nostalgia que a gente olha hoje para fotos em preto e branco. Olha que incrível. Já é uma tecnologia tão avançada, tanta gente não tem acesso, mas você tem essa visão de que daqui a um tempo já vai estar um pouco
obsoleta da forma que é mostrada hoje. Isso eu Com acho. certeza. Deixa eu O ler que a um gente comentário. fazia, o Pode que a falar. gente fazia há 3 anos atrás já está obsoleto. E o Então, que a gente está fazendo hoje vai estar obsoleto daqui a 2, 3 anos de novo. E isso é o caminho natural da tecnologia. E é um tesão trabalhar com arte dentro desse contexto, porque você está sempre sendo desafiado a olhar para o trabalho não como eu sou um especialista em realidade virtual. Eu sou nada. Eu estou pensando em histórias, em criação, em interação, no papel do outro. Assim, é uma outra atenção. Tem a parte técnica que é importante para tornar realidade, mas isso vai mudando toda hora. A gente está sempre correndo para se manter no mesmo lugar, para continuar criando com o máximo de liberdade e possibilidades. Maravilhoso. Deixa eu ler um comentário do Sebastião. Eu percebi que Uhum, o Nelson já respondeu algumas perguntas dele, mas eu queria ler um comentário. Sobre uhum. como se tivesse um ponto físico, ou site, ou app, onde qualquer pessoa possa enviar sua parte a qualquer momento. A obra seria sempre nova. Também tem essa parte. Eu acho que quanto mais as Tem. pessoas interagirem com a obra, mais ela se renova naturalmente, não? Sim, com certeza. Depende da forma que você está criando. Se você faz um quadro, você convida as pessoas a desenharem naquele quadro também, esse quadro vai estar sempre mudando. Mas normalmente a proposta de um quadro não é essa, né? Ele tem uma obra já feita por um artista que tinha um desenho em mente. Da mesma forma, você pode inverter isso completamente, criar textos ou obras colaborativas como construção. Então, a gente pode perfeitamente. Eu estava até pensando numa dessas, assim, na verdade, agora que a gente está todo mundo em quarentena, de cada pessoa criar uma sequência de imagens e você vai mandando tudo para um servidor e aí cria-se uma foto a partir das fotos das pessoas que emerge uma outra coisa desse grupo todo. Você pode criar obras de arte que levem essa co-construção, essa co-criação em conta, né? E convidar o público em geral, né, tipo remotamente, a participar dela. Uhum. Tipo, no futuro, eu lembro que a gente ia conversar sobre futuro no final. Acho que a gente podia entrar nessa seara assim, para a gente concluir, para dar uma visão do que está vindo aí. Eu acho que assim, a gente falou basicamente de realidade virtual agora, mas eu acho que o mundo vai ser um misto de realidade aumentada de diferentes formas, que na hora que você não quiser mais nada, você tira o óculos e você está só nessa realidade. Mas a maior parte da nossa vida vai ser vivida dentro de algum nível de camadas ali para ajudar a gente de alguma forma. Nesse contexto, quando chegar o 5G, o famoso 5G, né, fruto de grandes debates aí, que é muito mais rápido do que o 4G, a gente vai chegar finalmente numa parte da história que você consegue fazer o processamento na nuvem e mandar para você. Então, os seus óculos vão ser menos o computador e vão ser mais o display em si. Então, você vai poder fazer coisas muito mais pesadas que a gente não pode hoje, que a gente tem certos limites do que dá para fazer tipo nesses óculos que o Nelson mostrou para você. E aí você também vai ter o seguinte, você vai ter um GPS em 5G que você vai poder criar o que a gente está chamando de AR Clouds, uma nuvem de realidade aumentada persistente. Eu acho que isso, do ponto de vista de arte, é muito interessante, que é você poder, por exemplo, essa história de você criar obras em conjunto, imagina que você cria uma plataforma, uma dessas camadas de realidade aumentada, que você cria objetos que você deixa na rua para outras pessoas verem. E quem tiver logado naquela plataforma, quem tiver essa camada na realidade aumentada, no Oclinhos ou no telefone, vai interagir com obras de outras pessoas que estão conectadas nessa mesma camada. Então você vai ter camada em cima de camada em realidade aumentada, que obviamente vai estar sendo usado para um monte de coisa, para vender porcaria, para fazer coisa turística, para fazer encontro social e para fazer arte, seja o que for, né? Então, tipo, para a arte, quando a gente tiver essas âncoras persistentes, que vai ser daqui a 2, 3 anos no máximo, âncoras persistentes, que você coloca a tua realidade aumentada e você consegue perceber a obra de arte que está acontecendo aqui, um grafite virtual, que você chega ali, você aponta e você vê todos os grafites que já passaram por aquela parede, né, Aham. fazendo assim no seu telefone, mas você está vendo ali. Né, e no futuro muito próximo num óculos, que você vai estar totalmente imerso. Então, tipo, isso é o mais básico, né? Você pode fazer N coisas diferentes a partir disso. Então, tipo, essa arte interativa em massa, né? Que você pode ter escala
né, para milhares de pessoas verem, sei lá, a escultura que você fez e botou na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma escultura de uma baleia gigante voando lá. Quem logar na tua plataforma vai ver a baleia flutuando lá na lagoa, por exemplo. Então você pensa numa obra da Tomi Otaki, que tinha aquela flor que ficava na lagoa nos anos 80 e 90, você vai poder ter N outros artistas compartilhando o mesmo espaço público com obras próprias que você vai poder escolher qual que você vai ver, né? Isso é só uma possibilidade. Tem milhões de outras aí para a gente descobrir junto enquanto artistas. Maravilhoso, Chico. Eu estou vendo aqui, o Ricardo entrou. Ricardo, você respondeu um pouco, ó, tem a ver com a educação também. Imagina essa aula. A Janaína, Exato. uma empresa que ensina matemática sobre um outro viés para crianças, ela também vê, e a gente já conversou sobre isso, a realidade virtual como uma porta que vai abrir opções infinitas, né, para a educação também. A Aline, o Sérgio Scaffi super elogiou, Nelson, Chico, vou pesquisar, parabéns pela live. Você respondeu uma pergunta que me fizeram sobre quando você entrega numa experiência de realidade virtual ou aumentada tudo para o espectador, de certa forma, você poderia, talvez, cercear a imaginação dele. Mas você respondeu que não, que você tem infinitas e que ele pode interagir e que existem várias formas de você até retratar momentos históricos ou registros que ele jamais veria se não tivesse a realidade virtual. Então, eu acho que uma coisa alavanca a outra um pouco, não? Sim, você pode pensar, por exemplo, imagina uma pessoa que fez uma foto preto e branco, aí você tem uma foto colorizada ou uma foto tipo de cor. Você tirou a imaginação da pessoa imaginar a cor que tinha naquela cena, por exemplo. Mas isso não vai dizer que necessariamente é pior. Você tem informação de cor para você interagir do ponto de vista de arte, né? Como é que a cor influi dentro da linguagem da foto. Né? Da mesma forma, tipo um texto que vira um filme, um livro que vira um filme. Você para de imaginar aquilo que você imaginava no livro, como é que esse personagem se parece, mas ao mesmo tempo você tem uma série de outras dimensões que você vai apreciar do ponto de vista artístico aquela obra, né, do cinema. A fotografia pode ser maravilhosa, que é uma dimensão que não tem no livro. O som pode ser maravilhoso, que não tem no livro. Um monte de outras coisas que cortam a imaginação do livro, elas na realidade são oportunidade de expressão artística ali também. Né? Então eu acho que da mesma forma, você não está cortando a imaginação da pessoa que entrou no mundo que você criou. Você está convidando ela a interagir com o mundo inteiro e estimular a curiosidade e esse senso de descoberta nessa pessoa de uma forma que ela nunca teria se ela estivesse assistindo televisão, né? Ou se ela estivesse só lendo um livro sem a possibilidade de e se eu abrir a porta que esse cara está achando que vai abrir ou não vai abrir? E se eu entrasse lá e abrisse? Né? Então você abre toda uma gama de outras possibilidades imaginativas, de curiosidades e de expressão artística com esse novo suporte. Aí, Chico, maravilhoso. Tem mais 1 minuto aqui para encerrar a live. Ó. Então eu quero só dizer, olha, que você está sendo uma pessoa maravilhosa no sentido não só de ser uma grande amiga, não sei quanto tempo, décadas, né? Mas de ter essa iniciativa de realmente acreditar e apoiar com as suas ações o suporte tanto do VR quanto do AR, né, realidade aumentada, realidade virtual, como um suporte artístico que pode e deve ser levado a sério, né, e que já está se mostrando assim, não só nos eventos que a gente está fazendo, seja na SP Arte, na SP Foto, lá no museu e tal, mas lá fora, em outras pessoas, outras galerias, que a gente está criando uma base para uma nova forma de manifestação artística. E você está ajudando e apoiando isso desde o início. Então, eu acho que essa visão que você tem é uma coisa que é maravilhosa e que eu queria que mais gente tivesse a sua visão e a coragem também de fazer isso acontecer e ser protagonista desse processo todo. Obrigado. Arro. Chico, obrigada a você. Eu acredito muito, a gente tem mais 40 segundos, eu acredito muito no trabalho seu e do Nelson. Nos conhecemos há... Já estou aqui no final da minha taça. A gente conhece há 20 anos ou mais.
eu não só aposto nas realidades virtual e aumentada como futuro da arte, como eu aposto em vocês. Então, assim, eu junto pontes, duas frentes aqui muito fortes para mim. Não só essa tecnologia e essa experiência que vocês proporcionam, mas o olhar de vocês diferenciado. Isso, para mim, é realmente o que me faz acreditar, o que me faz investir tanto como eu invisto em vocês, e o retorno é maravilhoso. Proporcionar o que a gente proporciona para as pessoas, para mim,